pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Boa noite para todos vocês, eu fico muito feliz de a gente estar fazendo essa semana. São 3 lives, nós tivemos uma live ontem sobre astrologia, a nossa live de hoje, vamos ter mais uma live amanhã, quarta-feira, com um conteúdo também excepcional. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui me acompanhando durante a semana. Boa noite, Rose. Sejam muito bem-vindos. Como eu falei ontem para vocês, nós agora aqui em Atlanta, nós estamos com 2 horas de diferença do horário de Brasília. Para mim, 6h30 da noite, para vocês aí no Brasil, a maior parte das cidades do Brasil, obedecendo o horário de Brasília, 20 horas e 30 minutos. Mas essa diferença de horário, ela funciona só para dar uma orientação para vocês de onde eu estou e de onde vocês estão. Mas a gente continua fazendo as lives quase que no mesmo horário que eu fazia antes, entre 8 horas e 8h30 da noite, porque eu sei que é um horário bacana, que as pessoas gostam de acompanhar. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de dizer o seguinte, eu tenho recebido alguns direct de algumas pessoas me perguntando assim, por que eu faço lives com tantos conteúdos diferentes? Se você for ler um pouquinho ou rever alguns comentários meus no início aqui do Meire na Web, aproximadamente 2 anos atrás, quando eu abri esse Instagram e também o meu canal lá no YouTube, porque eu já tinha, já tinha página tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí, a minha ideia foi criar um conteúdo de live entrevista, onde eu trouxesse para vocês vários conteúdos diferentes, não ficar só com um mesmo nicho, uma mesma coisa. Então, tem semana que eu tenho live entrevista com empreendedorismo, tenho com entretenimento, tem semana que é turismo, tem semana que é saúde, maquiagem, moda, arte, música, astrologia, como a gente teve ontem, beleza, estética. Então, assim, para quem ainda não conhece aqui a minha página aqui no Instagram e também no canal lá do YouTube, vocês vão ver que é assim bastante variado, que toda semana eu surpreendo vocês com um conteúdo diferente, tá bom? Então, eu acho que tá mais ou menos explicado e eu espero que vocês aproveitem esses conteúdos, porque é uma oportunidade também de conhecerem vários profissionais espalhados aí pelo mundo, que tem, assim, muita coisa para oferecer, muita informação e que muitas vezes passam despercebidos. Então, é legal a gente vir aqui e contar a nossa história e diversificar. É isso mesmo, Rose, você tirou a palavra que eu tava pensando, tá? Obrigada. Então, boa noite para todos vocês. Gente, hoje nós vamos falar sobre beleza, um conteúdo bastante interessante, divertido e que normalmente, né, nós mulheres, a gente tem muita vaidade, tem muita vontade de cada vez mais gerenciar o nosso envelhecimento, gerenciar as nossas fases da vida, porque o rosto da gente vai mudando, o corpo vai mudando, né, de acordo com os anos, e a gente quer se sentir cada vez melhor. E eu gostaria até de dizer o seguinte, que a gente está numa era tão boa, numa fase tão boa, que tem tantos profissionais, tantos produtos bons, tantos serviços, que podem auxiliar você a gerenciar esse envelhecimento. Então, foi pensando nessa ideia de trabalhar beleza de uma forma natural e ser cuidada por quem entende, eu resolvi então trazer nessa live de hoje, nós vamos conversar com a doutora Kênia Roriz, que é biomédica, criadora do método KR, ela vai explicar aqui pra gente na área de estética, mas também enfermeira, empresária, e ela vai vir aqui conversar com a gente dentro de poucos minutos
para a gente poder descobrir como que a gente faz para gerenciar esse envelhecimento. Esse envelhecimento que começa a partir dos 30, 40, 50 e assim segue. E aí a gente vai poder tirar algumas dúvidas com relação a alguns tratamentos de estética. Ela vai explicar alguma coisa para a gente. Então aproveitem esse momento já para convidar os amigos de vocês, a família, as pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo e podem encaminhar a live. É lógico que essa live ela fica gravada, depois ela segue com edição lá pro meu canal no YouTube, mas de certa forma, se a gente tá aprendendo alguma coisa, é bacana a gente passar para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente gosta, tá? E todas nós temos aquelas amigas do coração, aquelas amigas que a gente quer ver sempre bem e que às vezes não tem, né, muito tempo ou não tem muito acesso a essa informação. De repente você dá uma força para alguém que está querendo saber mais sobre esse envelhecimento, gerenciar esse envelhecimento, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos conversar com a doutora Kênia Roriz, que é empresária biomédica, criadora do método KR, com mais de uma década de experiência em estética avançada, totalmente dedicada à beleza natural e o gerenciamento do envelhecimento da pele. Paralelamente à sua carreira de estética, é enfermeira graduada, atuante no Corpo de Bombeiros há mais de 10 anos. Gerenciar o envelhecimento é o tema da nossa live de hoje. E a doutora Kênia, a missão dela é fazer com que cada vez mais mulheres descubram que é sim possível se sentir confortável na sua própria pele, gerenciando seu envelhecimento, mantendo seus traços originais. Olha que legal. Então hoje nós vamos falar sobre o tema gerenciar o envelhecimento. Eu já vou aproveitar, já vou convidar a doutora Kênia para fazer aqui a nossa live, se fazer presente. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todos vocês. Então vamos lá, vou convidar a doutora Kênia. Oi, doutora! Olá, boa noite! Tudo bem? Nossa, tá linda, maravilhosa! Tudo a bom? Maquiagem foi minha filha que fez. Ela falou, mamãe, você tem que estar linda nessa live. Que maravilha! Eu vi, boa noite, tá? Eu vi seu pôster, aí você fala assim, a minha primeira live, eu falei, olha, vai ser a primeira de muitas, tá? Amém! Você tem, porque você tem conteúdo, doutora, para muitas lives, muita coisa bacana. Seja bem-vinda, tá? Obrigada pelo convite de me estrear na minha primeira live. Maravilha. Doutora, você percebeu, né, Meire, que eu estava apanhando até para entrar, né? Aí minha filha tá aqui do lado, Mamu, eu preciso de entrar, onde Mas eu é assim clico? mesmo, é assim mesmo. Eu também, às vezes, sabe, doutora? Eu, às vezes, também, o Instagram também, ele me provoca, entendeu? Às vezes eu tenho que usar todas as minhas formas, é assim mesmo, mas é uma coisa que está sempre, né? Tá sempre mudando. E o pessoal mais jovem, eles já têm mais paciência do que a gente. Vamos dizer assim, que, o bom é que a gente consegue ir superando, né? Verdade. Né? Uhum. Às vezes não é fácil, mas tá tudo certo. Olha, essa live de hoje, eu acho... eu comecei a ver muito conteúdo, vendo seu conteúdo, lendo a respeito. E assim, eu fiquei muito animada porque eu vejo que a mulherada está sempre querendo se melhorar, né? Nós estamos numa era em que as mulheres estão muito preocupadas com a beleza. Isso é uma coisa bacana, né? Uma aparência, de estar cada vez mais jovem, de não demonstrar aquela idade que tem, que eu não tenho nenhum tabu com relação a isso. Eu acho altamente positivo. Então, eu acho que esse conteúdo de hoje vai auxiliar muita gente, até mesmo, doutora, para tirar alguns tabus com relação a certos procedimentos estéticos, que eu acho que ainda tem muita gente que faz muita rejeição. Então, assim, a gente vai conversando, à medida que a gente vai avançando no conteúdo, na live, eu acho que a gente vai responder a muitas questões que muita gente deve estar, assim, guardando para querer ouvir.
Primeiro, eu vou iniciar lhe perguntando o seguinte. Vamos começar contando um pouco da sua história, porque eu já falei aqui, né, que é biométrica, criadora do método KR, como criadora de um método para estética, mas também enfermeira, né? Trabalha com o Corpo de Bombeiros. Então, assim, como é que foi essa transição de profissões para chegar no mundo da estética? É bem interessante, né? Esses dias eu estava até fazendo uma reflexão que nem sempre é aquilo que a gente escolhe na vida profissional da gente lá atrás, a gente ele vai tomando certos ajustes que vai fazendo com que a Caminhos, gente... né? Vai tomando caminho. Exato. Na verdade, os dois caminham juntos até hoje, porque eu ainda atuo, né, como enfermeira de um suporte avançado, onde eu lido com traumas graves, né, onde é vida ou morte. E me apaixonei e encantei pela estética já há mais de 10 anos. Então, eu lido com os dois. Mas hoje meu foco maior é na clínica, na estética. Eu falo que eu me encontrei na estética. Então, quer dizer que, assim, pela experiência, que como biomédica e enfermagem, está tudo ali ligado na área de saúde. E a ramificação, então, seria para a parte da estética, né? Porque não deixa de ser, para trabalhar com estética, saber todos os procedimentos que são necessários para fazer um trabalho. E, com certeza, as suas clientes, elas ficam bem tranquilas pela sua ampla informação. Elas têm mais segurança, com certeza. Eu comecei a trabalhar na área da saúde, eu tinha 17 anos. Muito jovem. E eu nunca mais saí. E aí foi uma construção. E aí eu fui me encantando por essa questão do cuidar. Eu falo que eu tenho o poder e o dom de aliviar o dom e o sofrimento das pessoas, né? A dor e o sofrimento das pessoas, e hoje ainda mais deixá-las mais felizes, mais bonitas, e devolver muitas das vezes sorrisos novamente, né? Porque a estética é capaz de autoestima também, né, doutora? Às vezes a pessoa está com uma autoestima, não se sente bem com o próprio rosto, não se sente bem com algumas coisas. E, assim, eu sei que maquiagem dá aquele embelezamento, né, assim, rápido, mas nada como um procedimento para resolver realmente a causa, né, do problema, no caso, o envelhecimento. Porque envelhecer dói, né? Eu já fiz live aqui com pessoas, com profissionais falando sobre o envelhecimento e dói realmente, né? Assim, a gente quer ficar eternamente jovem, mas o ano, né, cada ano que passa, né, como uma amiga minha falou outro dia para mim, ela disse assim, olha, Meire, nos 40 é uma coisa, 45 é outra, 50 é outra coisa. Então, a gente tem que estar se preparando para esse período. Exatamente. E só complementando, a estética, eu sempre falo para as minhas pacientes, antes da estética, existe a saúde em estética. Então, é por isso que nós, os profissionais da saúde, hoje atuamos na estética. Porque primeiro nós estudamos todo o processo do corpo, fisiologia, imunologia, anatomia. Aí depois nós fomos o quê? Trabalhar com a especialização, que é o embelezamento, que é a saúde que eu falo física, e o mental também, porque a estética também, além do físico, ela trabalha a sua mente. Você olha no espelho, se você está feliz com o que você está vendo, aqui te causa um bem-estar que não tem preço. Verdade, verdade. É interessante. O que eu queria saber é o seguinte, por exemplo,
Mas exatamente assim, qual que foi o clique, assim, de dizer, olha, eu vou trabalhar com estética? Começou assim, dando umas dicas para as amigas, Não. procurando, como é que foi isso? Foi assim, na minha licença maternidade, quando eu entrei na faculdade para fazer a faculdade de enfermagem, eu entrei com o pensamento que eu ia ser servidora pública. Eu ia trabalhar em hospital, eu ia passar em concurso aqui na minha região, né? Uhum. E assim eu fiz. Eu passei no concurso. No mesmo ano que eu terminei a faculdade, eu já passei nos concursos que eu queria, que eu tinha planejado. Eu fiz uma manifestação e aquilo ali eu idealizei mesmo e cumpriu. Aí eu tive minha filha, que hoje vai fazer 12 anos, e na licença maternidade eu sempre fui muito proativa. E eu fui trabalhar, já tinha mais ou menos um tempo, e eu vi que eu ia ficar... que eu ia ter um certo ponto ali e que eu não poderia ir mais, ia mexer mais. Ia né? quase que estacionar, né? Mais ou menos a mesma coisa. Isso. Tá. Aí na minha licença maternidade eu tive mais tempo assim para pensar. Aí eu falei, gente, eu vou abrir um salão de beleza. Minha filha tinha 3 meses. Aí eu resolvi abrir um salão de beleza, fui tocando nesse salão, aí na época era para minha mãe tomar conta desse salão, e aí não deu certo. E aí, para eu não perder o investimento que eu já tinha feito, eu falei, eu vou levar. Como? Eu não sabia fazer nada. Sabe o que é nada? Mas tinha o dom de administrar e também tinha o conhecimento científico, né? Como médica, como enfermeira, para saber o que... Mas, assim, a estética ainda não existia. Tá. Aí eu pensei, gente, eu não vou estudar para cabelo. Não vou. Isso aí já era uma coisa que já estava definida. Aí eu olhei para dentro da minha área. E a estética ainda na enfermagem, que na época eu não era biomédica, eu só era enfermeira, ainda era muito novo, porque isso era o quê? Acho que é 2014 para 2015. Aí eu falei, eu vou procurar uma especialização em saúde e estética. Aí eu encontrei, e aí comecei a fazer e comecei a apaixonar. Aí eu fui, aos poucos, migrando o que era o salão para a estética. Aí até que chegou um dia que eu tive que escolher em continuar só com a estética, que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Aí a estética cresceu e cresceu muito. E aí eu fui adaptando e fui colocando novos serviços e novos profissionais e fui fazendo novos cursos. Foi inovando, né, doutora? Foi trazendo essa visão de empresária, isso tudo. Não é uma coisa que a gente adquire nos livros, né? É uma coisa que é natural. Quer dizer, como você começou explicando do início, assim, você teve uma ideia, né? Teve um estímulo de fazer alguma coisa, mas no teu íntimo mesmo, na tua verdade, já tinha ali uma veia de empresária para investir, para fazer algo que... Eu achei legal quando você falou assim, eu deixei o negócio de cabelo para o lado, porque aí talvez se tivesse ido para o lado dos cabelos, talvez não tivesse tido tanto, vamos dizer assim, tanto resultado. Porque não era meu dom, a minha vocação. Entendi. Exatamente. E na estética eu me encontrei, eu realmente me encontrei, porque eu não queria sair da minha área de formação, porque eu amo a minha área de formação. Eu queria melhorar o meu conhecimento, mas dentro do conhecimento que eu já tinha. Porque eu acho que conhecimento a gente nunca perde. A gente sempre soma. Sim, vai somando, é verdade. Concordo. E tem aproximadamente quanto tempo, assim, que essa migração para a área de estética, junto com a saúde, com todos os procedimentos do seu conhecimento antes, tem mais ou menos quanto tempo? 10 anos? Que eu foquei na estética. Eu fiquei com um salão mais ou menos de 3 a 4 anos.
Aí depois foi somente estética, porque até então funcionavam os dois juntos, em ambiente separado, mas com a mesma recepção. Aí o que eu percebi? Que ambos são área da beleza. Tá. Porém, com propósitos diferentes. Verdade. Uhum. E aí, na época, foi uma decisão difícil, que eu tomei sozinha. Eu falei, não, eu vou acabar com o salão. E foi uma decisão tão assim que eu tomei a decisão no sábado. Na segunda-feira, eu chamei o pedreiro, tirei todos os lavatórios e fiz ele colocar a massa de cimento em todas as encanações. Já assim, vou me livrar disso aqui porque o meu negócio agora é a estética. Adoro. Foi a melhor decisão que eu tomei. Esses momentos que a gente tem assim de decidir as coisas, às vezes, né, doutora, são assim imprescindíveis. Assim, exatamente. A gente tem e eu sempre costumo falar que assim, às vezes a gente fica assim com medo, com receio, inseguro de fechar um ciclo. Verdade. Mas é necessário você fechar aquele ciclo para começar um ciclo novo, um ciclo de muito sucesso, entendeu? É verdade. Enquanto você está ali, às vezes, segurando aquele ciclo velho, ele te impede de você pegar o novo, de você pegar voos mais altos. É assim mesmo, é bem profundo mesmo. Às vezes a gente tem que, né, assim, let it go, porque vai vir outras coisas melhores. Então, aí começou na estética, e aí como é que chegou a criar o seu próprio método? Já queria começar a falar sobre isso? Ótimo, pode sim. Esse demorou muito. Por quê? Na estética, é muito comum a gente ver as pessoas, as clínicas, os profissionais vendendo procedimento solto. E o cliente ele não tem que saber disso. É o profissional que tem que orientar ele o que é melhor. E aí eu fui observando que só os procedimentos soltos, o resultado era pouco. Uhum. E aí eu comecei a fazer uma junção de procedimentos. Só que eu comecei a fazer essa junção de procedimentos usando todos em mim. Nossa! Fazendo assim, olha, eu vou tentar isso, ver se dá. Tá. Interessante, então vamos lá, vamos explicar. Aí eu comecei a fazendo, como se diz, as combinações que eu já fazia, só que faziam elas soltas em mim. E na época eu tinha uma gordura nas costas que me incomodava muito. E eu fui fazendo e fui percebendo que realmente dava muito resultado. E aí foi onde eu criei meu primeiro protocolo, que é método KR para gordura localizada. Aí eu implantei ele, pegou muito bem, a minha equipe pegou muito bem. Aí o cliente chegava querendo fazer um procedimento solto, elas já... Não, mas faz o método é completo. E aí pegou e não desapegou mais. A equipe toda comprou a ideia do método. Aí depois do primeiro método, aí eu fui criando um método para emagrecimento, para gordura localizada, o que foi o primeiro. Celulite e flacidez. Porque eu imaginei assim... Tudo que mulher não quer ter, né, doutora? Tudo que mulher não quer ter. Porque foi exatamente isso. Eu pensei, eu preciso criar alguma coisa para o corpo que toda mulher não quer ter. A mulher que está acima do peso, ela emagrece e depois fica as gorduras localizadas. Porque tem gente que tem mais tendência para adquirir gordura no abdômen, nos culotes, nos flancos. Aí eu criei o método KR gordura localizada. Celulite é o terror da galerinha. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E tem mulher que não tem celulite depois dos 40. Depois dos 40 é verdade. Tem os pontos específicos. Emagreceu, tratou gordura localizada, trabalhou celulite, vamos cuidar depois o quê? Flacidez. Aí englobou tudo. Aí depois do método, de todos os métodos já andando, redondinho, me deu mais um start. Porque nos
os métodos, Aham. todos, eu tenho alguma associação de procedimentos invasivos. Com a lipolítico, hidrolipo, eu faço essas associações. Aí eu fui, na minha vivência prática, eu fui percebendo que nem todo mundo, às vezes, Aham. vinha para consulta comigo e fechava o método. Aí eu fui percebendo que era por causa dos procedimentos invasivos. Aí eu falei, então agora eu vou sentar e dentro do meu conhecimento que eu tenho, vou estudar e vou desenvolver um método também Pra que seja poder. tão eficiente que não Aham. tenha procedimento invasivo. Aí eu criei o método KR com criolipólise, com associações sem invasivos. E todos os métodos, eles duram 90 dias. Tá. E aí, quando se compra, vamos dizer assim, é um protocolo, né? Um pacote. Isso, Então, um protocolo. esses 90 dias, então, a sua paciente, ela vai ao consultório vai na clínica várias vezes, vai tendo um acompanhamento. Como é que funciona isso? Isso, ela vem uma vez na semana. Tá. Na primeira vez que o inicial, a gente documenta tudo, Faz medidas, avaliação. foto, exatamente. Aham. Eu sempre faço uma orientação de alimentação com gasto calórico. E sempre, quem não tem nutricionista, eu oriento a procurar uma nutricionista. Que é sempre bom, né? Exatamente. Não só pela questão da estética, é muito importante comer de forma saudável, né? Isso é verdade. E aí ela Aham. vem uma vez na semana durante 90 dias. E é incrível, Meire, porque de uma semana para outra, elas, olha, doutora, essa calça já não me entrava há Ai, muitos que anos. maravilha! É, Bom é, demais, né? e é bom, porque a minha equipe ouve da paciente. Então, quando chegam procurando procedimento solto, elas, olha, a gente tem, mas você conhece nosso método KR? Então, Me é muito parece gostoso. que o método, né, ele talvez seja, talvez não, tenho certeza, que ele é mais eficiente e você já engloba tudo aquilo que você precisa, né? E ficar fazendo uma coisa separada, talvez o resultado não seja o mesmo, né, E aí, o doutora? que acontece? Faz com que a pessoa gaste o dinheiro, porque eu falo, o barato, se não dá dinheiro, fica caro. É, O barato, se não dá resultado, ele fica caro, você fica caro, concorda? verdade. E, Uhum. eu trabalho sonho. Se você vem aqui é porque você tem um sonho de estar melhor. E eu não posso frustrar o seu sonho. E aí é onde entra as combinações. É igual uma receita de bolo. Dá certinho. Quando combinou ali, ó, é a junção certinha. Entendi. Tá. E aí, quais são os outros, assim, além do método, né? Vamos falar um pouquinho mais, assim. Eu queria fazer umas perguntas, assim, básicas, até para orientar as pessoas assim, chegaram na live agora e que ainda não conhecem muito esse gerenciamento, né, do envelhecimento. Por exemplo, quando doutora, que as pessoas estão, vamos falar especificamente as mulheres, quando que as mulheres estão preparadas para, assim, preparadas não, quando elas começam a perceber que é necessário começar a cuidar da beleza do rosto? Adoro, Existe um padrão de eu idade? adoro essa pergunta. Tá. Esse questionamento, eu tenho ele todos os dias no meu consultório. Aham, que bom. É quando a paciente começa a acordar e olhar no espelho e sentir cansada. Aham. É o Certo. primeiro sinal do envelhecimento. Tá. Você dorme, tem uma noite super de sono super positiva, mas você acorda e olha no espelho, você tá cansada, aquele semblante que tá derretendo, com o olhar caído. Esse é o primeiro sinal. SOS, me ajuda, preciso de ajuda. E
existe uma idade assim onde a mulher, né, vendo o lado feminino, onde assim existe uma preocupação inicial, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí aleatório. A partir dos 30 anos, a partir dos 40, como é que é essa existe esse start assim? Ok, eu já fiz 30 anos e a partir de agora eu vou começar a observar melhor o meu rosto. Porque a gente sabe, né? Quando o negócio começa. Eu sempre ouço, eu fiz 40 e o negócio foi ladeira abaixo. Sempre ouço isso. Então, eu sempre oriento começar antes dos 40. Tá. Sempre antes dos 40. Eu sempre gosto de trabalhar muito a questão da prevenção. Não sou uma profissional de exagero, não, nunca fui, mas sempre tá ali fazendo a prevenção, a manutenção. Por quê? Para você não sentir o processo do envelhecimento. Olhar e falar assim, meu Deus, eu fiquei velha, eu não estou me conhecendo, me reconhecendo mais de quando eu tinha meus 25, 30 anos. E hoje eu te falo, Meire, com os procedimentos estéticos hoje, não cirúrgicos, é totalmente possível a gente envelhecer com qualidade de pele, com brilho de pele. É totalmente possível. E mesmo a cirurgia plástica, o lift facial, não substitui, não significa que você nunca mais vai precisar de fazer uma indução de colágeno através dos procedimentos estéticos. Até a Daniela está falando aqui, ó, prevenção é sempre melhor. Eu também acredito, assim, eu acho que quanto mais cedo você começar a perceber, né, esse cansaço quando acordar de manhã, olhar no espelho e falar, nossa, olha aqui como é que eu tô. E assim, começar a iniciar esse processo de pedir ajuda, né? De SOS mesmo. Olha, doutora, tá aqui, olha. O que eu posso fazer agora nesse momento, né? Mesmo que não seja um procedimento estético muito grande, mas que seja algo para prevenir, né, doutora? O Botox. As pessoas acham que precisa de ficar velho para começar a fazer Botox. E não é verdade. Botox ali com 20, 25 anos, você já tem que começar a fazer. Porque ele é um preventivo. O Botox, na verdade, depois que fica velho, pouco ele resolve. Porque ele é para prevenir a formação da ruga, através da contração da musculatura. Entendi. Então, o Botox é um exemplo de um preventivo. Aí, quando você fala assim, eu vou começar a fazer um exemplo, com 40 anos. Com 40 anos, quando você vai começar, no caso do Botox, sua pele já está dobrada em muitos lugares, principalmente aqui na região dos olhos, às vezes aqui na parte lateral, né? Exatamente. Entendi. E quais são, assim, os maiores, a maior procura de procedimentos assim no rosto? Ainda é muito Botox ou existe um outro tipo? Lift, né? Tem um monte de coisas, né, doutora? Vamos aqui falar para o pessoal. Hoje está bem diversificado. Certo. Mas os que a gente mais faz em consultório é Botox, fios de PDO para estímulo de colágeno, os bioestimuladores de colágeno, que eu falo que eles vieram para revolucionar o mercado. Como é que é esse aí, esse da revolução, assim? Como é que ele é feito? Eles estão aplicados e eles fazem com que seu corpo produza colágeno, dando mais firmeza e sustentação para a pele. Nessa parte do queixo. Isso, aí a gente pode fazer. Eu vejo. Tá. Desculpa. A gente pode fazer na região do bigode chinês, nessa questão do pré-jol, que sempre marca muito. E fazer o leque aqui, ó, na região do malar, para puxar essa sustentação. Porque com o envelhecimento, você lembra que eu te falei que o rosto vai derretendo, vai caindo, fica naquela sensação de cair? Então, o bioestimulador, ele ajuda também a fazer o quê? Essa sustentação de pele. Mas aí nós temos outros procedimentos também. Eu
vejo muito, por exemplo, eu vejo muito comentários entre amigas, né, do universo feminino, comentários sobre a tal da papada, né? Então, como é que faz um procedimento para melhorar essa... Eu estou falando assim, nem é o nome científico, né? Eu estou falando papada, mas é o que a gente sempre conversa, assim, Não, nossa, mas é gostoso ouvir esse questionamento, porque são coisas comuns que eu básicas, né, ouço. E a sua doutora? dúvida é a dúvida de muitas. Não, não tem Certo. problema. A papada é bem interessante. A gente sempre tem que avaliar e avaliar bem. Porque às vezes a papada, o que está refletindo aqui, está vindo daqui, dessa Da parte de estrutura. cima, da estrutura lateral. Exatamente. Às vezes eu pego pacientes que falam, eu quero acabar com essa gordura. Só que quando você vai avaliar clinicamente, ela não tem gordura, ela tem flacidez. Entendi. Olha, que interessante. E aí ela quer fazer procedimentos para acabar com a gordura. Só que aí eu dou uma aula para as minhas pacientes. Certo. Quanto mais você focar em acabar com a gordura nessa região, mais flacidez você vai ter. Porque você não tem gordura, você tem flacidez. Então a gente tem que montar um protocolo para flacidez. Entendi. Primeiro tem que fazer essa consulta para saber, porque nem sempre eu posso chegar no consultório falando papada, mas nem pode ser uma papada, pode ser essa flacidez do rosto. Entendi. Interessante, né? Toda essa estrutura. Já viu? Quando nós somos mais jovens, nosso rosto é assim. Aí nós vamos envelhecendo e ele vai invertendo. Porque essa estrutura do nosso rosto, ela cai. Tá. E aí ela ajuda também a formar a papada. Então a gente tem que avaliar. Nem sempre a papada é resultado daqui. Às vezes ela está resultando nessa estrutura aqui que está solta. Nessa parte. Nessa Entendi. parte de malar, exatamente, de têmpora. Então a gente sempre tem que Olha, tem um avaliar. monte de gente aqui, olha, papada me incomoda. Com certeza, assim, eu escuto direto, assim, do ciclo de amizade, né, das amigas que falam sobre beleza, sobre envelhecimento, assim, de pele e tal. Outra coisa também que eu acho que eu tenho uma curiosidade, eu vejo que talvez seja também uma curiosidade, é essa linha de expressão que a gente tem na testa, principalmente nós mulheres, aquelas mulheres que têm muita expressão quando fala. E nós, brasileiras, eu já percebi que a gente expressa muito com essa parte do olhar, né? A expressão da própria cultura. Muito mais do que, vamos dizer assim, eu percebo que, por exemplo, em outras culturas, essa parte do rosto ela não significa tanto. Você tá entendendo, doutora, como é que eu estou falando? Sim, Assim, a gente sim. gesticula muito com o olhar, com a boca, com o rosto. E essa parte aqui do meio é o quê? Seria um ajuste de botox? Ou tem outro? Essa parte aí, no passado, usou muito, era muito usado fazer preenchimento com ácido hialurônico. Tá. Só que nessa região aqui é onde passa a artéria ocular. Então é um risco grande entre preencher e acontecer, por mais que você aspire, de ir para o vaso. Então hoje, entre a segurança e o procedimento, a gente não faz mais. Então o que é uma prática segura? Certo. Sempre relaxar o músculo com botox, porque o botox ele é para relaxar a musculatura e não enrijecer a musculatura, igual a maioria acha que botox é para deixar duro, esticado, e não é. O botox ele relaxa a musculatura. A partir da hora que o músculo relaxa, aí alisa, então fica parecendo que está esticado, porque ele tira o movimento. Entendi. Então a gente sempre faz aplicação da toxina nessa musculatura aqui das Nessa glabelas. parte em cima da região frontal, entendi. Exatamente. E quando já está assim marcado, já dobrou a pele, já virou uma cicatriz,
Aí o Botox ele vai suavizar, mas não sai mais. Entendi. Aí o que a gente faz? A gente coloca fio liso de PDO. E ele vai reconstruir aquela região que quebrou a pele, que dobrou, que virou uma cicatriz. Então é uma prática que dá um resultado muito bom e é uma prática totalmente segura, que não oferece nenhum risco. Maravilha. Gostei da informação. Muito bom! Doutora, a gente já falou um pouquinho, né, assim, de que idade que o rosto começa a mudar, né? Aí eu acho que já respondeu, que é quanto mais antes começar a perceber essa mudança, já começar Sem exageros, né? Mas sem exagero, começar a... Tem aquelas clientes que chegam assim, que querem fazer tudo ao mesmo tempo, e aí existe a orientação da médica de dizer, olha, vamos fazer por parte? Existe ainda aquela pessoa que esperou muito tempo e quando vai, olha, eu quero mudar tudo. demais. Então, demais? Demais. E mudar tudo e para ontem, porque o casamento é sábado que vem. A gente vai falar sobre isso também, tá? Eu até marquei aqui. Mas na estética, você lembra que no início eu falei que antes da estética existe a saúde? Sim. O nosso corpo é muito sábio. Todo procedimento de tratamento, eu vou gerar um estímulo através daquele tratamento. Aquele estímulo, ele que vai me trazer uma resposta. E eu preciso desse tempo resposta para ter essa resposta desse procedimento, desse estímulo que eu fiz. Entendi. Então, muitas das vezes, eu preciso fazer um procedimento hoje e eu só vou fazer a segunda etapa daqui uma semana, porque eu tenho que dar um tempo para o organismo processar aquela informação. É isso mesmo, é inteligente pensar assim, né? Então, tudo junto de uma vez não funciona. Mas eu sei que tem aquelas pessoas que querem resolver tudo numa hora só, né? Muito, muito, muito. Bom, então, vamos então começar a falar um pouquinho. Vamos falar então dessa fase, por exemplo. Eu sei que às vezes as pessoas vão casar, e aí tem um casamento marcado para 2024, e aí para todo mundo ficar bem, né, no casamento, tá bem de saúde, bem de pele, bonita, para sair nas fotos maravilhosas, para poder os filhos, né, que estão casando terem orgulho. Eu vejo muito isso, assim, a mãe do noivo, a mãe da noiva, ou às vezes até a própria noiva, né, procurar um serviço de estética já pensando com antecedência no que vai acontecer ano que vem. Quanto tempo é necessário assim, para a gente fazer esse tipo de tratamento antes de acontecer a grande festa? De 4 a 6 meses. Tá. Antes do evento. Tá. Por que tem esse prazo? Porque o corpo precisa trabalhar isso, liberar, como é que é? Exatamente. Os bioestimuladores de colágeno e os fios de PDO, você começa a ver um resultado satisfatório depois de 90 dias. Ah, tá. Aí, entendi. Essa paciente, eu vou orientar ela para fazer limpeza de pele, sessão de peeling, vou entrar com laser. Então, é todo um protocolo que eu vou seguindo ao longo desse planejamento. O Botox seria o último. Nos últimos 30 dias, faríamos o Botox. Final do procedimento. Exatamente. Então, para fazer com segurança de 4 a 6 meses antes do evento. Por exemplo, normalmente, né, maio é um mês das noivas, é um mês que se casa muito. Então, já teria que começar agora, então, né? Assim, entre novembro e dezembro, para ter esse resultado acontecendo lá. E quando é que as pessoas também precisam desse tempo? Existe outro tipo de eventos que as pessoas procuram a clínica de estética para tentar agilizar isso com antecedência antes do evento? Por exemplo, uma viagem, né? Vamos citar um exemplo que nós estamos vivendo agora. Nós estamos no início do mês de novembro, caminhando para o Natal e para o Ano Novo. Certo. A clínica está lotada de pessoas querendo emagrecer.
É mesmo, doutora? Sem falar, né, doutora? Sem falar no carnaval, né? Porque todo mundo quer estar, né, bem, né, assim, porque Aí carnaval aumenta quando? muito, Fevereiro, muita março. procura para tratamentos de celulite, porque vai para a praia. Já vou fazer Eu tua emagreci. pergunta, Rose. Já tem uma pergunta aqui, tá, doutora? Desculpa. Então, assim, esses procedimentos, assim, o pessoal já pensando de Natal, Ano Novo, as festas do final do ano, tá todo mundo maravilhoso, né? Assim, O ideal seria se eles tivessem começado em julho, agosto, né? tá. Porque aí a gente tem um cronograma para seguir. Não que não dê resultado, mas que tá bem em cima. Aham. Olha, Aí, já tem. nas últimas semanas, eu evito de fazer procedimento invasivo. Porque a chance de ficar algum hematoma é muito grande. Quando eu uso a agulha, eu não posso garantir que não vai né, ter algum hematoma, ficar roxo. E aí, às vezes, a pessoa vai colocar um biquíni ou... Né, aí não fica bom. Então, por isso que é bom ter esse planejamento de começar o quanto antes. Olha, tem uma pessoa que está aqui na audiência falando que com 42 anos e o Botox atende muito bem. Quer dizer, né? Uma idade que já está assim, se cuidando, né? Já está procurando o procedimento. Eu vi uma pergunta aqui, doutora. Depois de quanto tempo devemos repetir os procedimentos para manter os resultados? Eu indico fazer uma revisão a cada 6 meses. Tá. Não significa que você vai ter que fazer todos. Aí a gente reavalia, né? O Botox sempre o ideal é fazer 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano é o suficiente para prevenir tranquilamente. Agora, esses procedimentos de tratamento, a cada 6 meses é bom a gente estar fazendo uma revisão e estar repondo. Porque nossas células são vivas. Nós não conseguimos parar Entendi. e barrar o processo de envelhecimento. Então, a gente está ali sempre monitorando. Tá. E, por exemplo, a gente está falando desses procedimentos, mas, por exemplo, qual é a fase assim de idade que se torna mais difícil ter um bom resultado? Vamos jogar aí a partir de 60, a partir de 70, 80, ou não existe essa regra, a regra do corpo? Não. A resposta às vezes tem pessoas de 40 anos já difícil de reverter, porque nunca fez nada. Tá. E às vezes você pega uma de 60 que ela sempre se cuidou, Legal, a pele né? respondeu sim. Então, a resposta é depende. Por isso que eu falo, a prevenção é o melhor investimento. Sou contra exagero, mas totalmente a favor da prevenção. A prevenção feita de forma correta faz toda a diferença. Doutora, dá para perceber quando alguém chega, quando uma cliente, né, uma paciente chega, e aí, assim, eu tenho 50 anos, e aí dá para perceber entre duas pessoas de 50, qual foi aquela que teve prevenção, que cuidou da alimentação, dá para perceber, doutora? Demais. Uhum. É nítido. Nossa, é como você pegar uma pessoa que sempre usou filtro solar e outra que nunca usou. Que nunca usou, né? Dá para perceber a diferença. Dá para perceber. Não, é estampado a diferença. Tá. A pele tem água, a pele tem brilho, a pele tem viço. Certo. Uhum. Legal. É igual você pega um rosto de uma pessoa que já foi fumante. Você bate o olho, a pessoa pode até ter parado de fumar. Mas quando você olha, você vê, porque ela tem uma deficiência de água. Entendi. E às vezes até o tom da pele, né? Isso, porque a nicotina ela faz isso. Então, como a gente vai trabalhando muito com o processo de envelhecimento, você olha e você você pergunta para você certificar. Mas você já pergunta de acordo, já olhando ali, entendeu? Com aquele diagnóstico. E
como, assim, pela clínica, vamos falar das suas clientes, por exemplo. Existem clientes que começaram desde o início e que até hoje assim, são fiel, que acompanham assim, a clínica desde o desenvolvimento, existe aquela fidelidade assim, de clientes que estão sempre, que estão lá desde o começo. Existe. Muito. Muito legal, né? Eu tenho cliente aqui que não tinha filho, hoje o filho já está grande. E eu sempre dou elogio, dou os parabéns, porque eu falo, nossa, você tá mais bonita do que quando eu te conheci. Uhum. Eu tenho cliente que está comigo desde 2016, 2017. Uhum. Já tem um tempo, né? Já. É uma caminhada bem legal. Deixa eu ver aqui. Tem pessoas também que eu fiz o primeiro Botox, que está comigo até hoje. Aí hoje já faz Botox e mais outras coisas. Sempre eu vou orientando. Aí elas perguntam, Kenny, aí, você acha que já precisa de fazer mais alguma coisa? Eu falo, ó, vamos fazer um bioestimulador aqui nessa região, só para prevenir, nada demais. E elas estão belíssimas. E geralmente pessoas que gostam de coisas mais naturais. Isso é importante, né, doutora? Eu vi aqui pelo seu trabalho, é um trabalho dedicado totalmente à beleza natural, né? Sem modificar muito, a pessoa ficar muito diferente. E eu achei interessante porque, assim, a sua missão é realmente tornar possível, né, essa coisa de estar confortável com a própria pele. Exatamente. Então, incentivar as suas clientes a terem os traços originais. Porque eu sei que tem pessoas que procuram procedimentos estéticos e que mudam totalmente, né? A gente eu vou te citar um exemplo que reflete exatamente isso que você está falando. Eu nunca fui adepta à harmonização facial. E na estética, nós vivemos muito aqui no Brasil o modismo. Sim. Nós vivemos um modismo, uma onda muito forte da harmonização facial. Mas eu sempre defendi a prevenção, o tratamento. Tá. E hoje, as minhas clientes falam, Kenny, a melhor decisão que eu fiz foi ter começado a tratar quando você me orientou. Porque muita gente desconfigurou preenchendo o rosto, marcando demais a mandíbula, salientando demais aqui o malar. E eu nunca fui a favor, eu nunca gostei, eu nunca comprei essa ideia. E eu permaneci firme no meu propósito naquela época forte da harmonização, no tratamento. E hoje o que está todo mundo fazendo? Tratando. Então minhas clientes estão na frente, há muito tempo. Tem muita gente fazendo e modificando totalmente o rosto, né? Irreconhecível, e que às vezes nem ficam felizes, né? No final do resultado. Muita gente depois quer reverter, né? Reverter, já é um outro problema, né? Igual você pôr uma tatuagem muitos anos, depois você querer tirar essa tatuagem, aí vai ser outro processo complicado. Então, eu gostei muito assim de conhecer, de saber da sua informação, de falar dessa qualidade de beleza natural, de manter esses traços originais no rosto da mulher, porque eu acho que é tudo isso que a gente quer, né? A gente quer se melhorar, mas quer manter ainda a nossa estética, né? Isso, os nossos traços. Então, doutora Kênia cuidou de mim, fez aqui eu ficar melhor, ficar mais bonita, mas eu continuo sendo eu. Não é, doutora? Isso que é legal. Tem mais alguma coisa que a gente poderia dar aqui de informações? Gostaria de falar sobre o Black Friday, que eu sei que tem aí uns... eu só vou responder uma pergunta que eu vi aqui. Vamos lá. Que eu sei que tem muitas mulheres que sofrem com melasma. Inclusive eu tenho melasma. Sim. Vocês podem observar que todo tratamento que vem com promessa de curar, melhorar melasma, passa um tempo ele some do mercado. Tá.
Então, qual que é a minha opinião como profissional? Melasma não tem cura, é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com ele. A conviver, né, doutora? É usar protetor solar, usar base com protetor solar com base, ou usar a base e o protetor solar. Pelo menos de 2 a 3 vezes por dia. Evitar calor no rosto, calor de secador, evitar ácidos, produtos com ácido, ácido retinóico, derivado do retinol, evitar, porque quanto mais você agride o seu melasma, mais escuro ele vai ficar. Quanto mais você fizer procedimentos, é igual o melasma, Miriam, é igual um vulcão. Quanto mais você tem que deixar ele lá quietinho, porque quanto mais você provocar ali, mais ele aparece. Entendi. Mais vem as larvas. Isso. Como se fosse... Vai pra praia, você pode ter certeza, mesmo você usando protetor solar, colocando chapéu, evitando o sol, o mormaço vai escurecer seu melasma. E eu acho que a gente não pode deixar de viver e de ser feliz por causa disso. Claro. Você tá entendendo? Entendi. Então, aprender a cuidar do melasma. Protetor solar e base vive na bolsa de quem tem melasma. Entrou no carro, tá aquele vapor quente, abre todos os vidros, liga o ar-condicionado, deixa sair aquele vapor quente. Bacana, doutora. Água quente também. Não lava o rosto com água quente. Evita deixar a água quente do chuveiro cair no rosto, porque isso ativa. Nossa, olha, gente, que dica fantástica, tá? Porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso e que realmente se tiver esse procedimento, né, de cuidar um pouco, né, vai conviver melhor com o problema, né? Vai ter Exatamente. E quando você aceita ele, Meire, que você fala assim, melasma, eu te aceito, eu sei que você está aí, tá tudo certo, ele começa a clarear. É mesmo. Eu gostei da ideia, por exemplo, do vapor, porque às vezes a gente vai secar o cabelo, né? Às vezes até assim, você seca em casa, você vai no salão, porque já aconteceu comigo. A moça, não sei, eu acho que ela no dia não estava muito inspirada, chegou a fazer ferimento no meu couro cabeludo, assim, de tão quente que colocou o secador. Então, às vezes, até a gente fazendo em casa, na pressa, se você põe, né, no rosto que tem melasma, aí já vai ganhar, né, fazer a comparação do vulcão, as larvas, né, vai ficar cada vez mais Pode olhar, depois que faz a escova, vem um pouco de calor no rosto, não tem como. No outro dia, olha no espelho. Onde tem melasma, que bateu o calor, fica mais escuro. Nossa, entendi. Doutora, então agora vamos então, assim, o que é que tem na clínica que está acontecendo assim? Para esse final de ano, existe alguma coisa assim nova, uma novidade, algo assim que vai oferecer para suas clientes? Por exemplo, Black Friday vem aí. Tem algum tratamento, alguma coisa que está sendo colocada para quem quer fazer algo nesse momento? De desconto, alguma coisa que vai acontecer assim? Todos os nossos procedimentos estão com desconto. Para incentivar todas passarem as festas de final de ano, curtir já preparadas. O ano novo, né? Porque o ano novo no Brasil é maravilhoso, né? Tem festa, né? Exatamente. Festas lindas. Então, nós colocamos procedimentos para corpo, para gordura localizada, para celulite. Certo. Coloquei procedimentos também para o facial. Aqui nós temos um procedimento que eu gosto muito dele, que é o nosso ultrassom microfocado, que ajuda na questão do tratamento, da sustentação das estruturas do rosto. Tá. Bioestimuladores de colágeno, o que mais? Não, né? Estimulador de colágeno também em procedimentos para a região dos olhos, também nós colocamos. Porque tem pessoas, né, que tem, né, assim, por exemplo, eu uso óculos. Então, tem pessoas que têm, quando tiram o óculos, tem aquela mancha, né, as manchas e tal, que ficam,
que ficam bem, bem assim, bem fortes, né? Que você fica irreconhecível. Dá para fazer um tratamento assim para recuperar essa parte, doutora? Dá. Abaixo, Aí é igual a papada, tem que avaliar, porque com o nosso processo de envelhecimento, nós temos perca óssea também. Tá. Então, isso pode aumentar também o escurecimento nessa região dos olhos. Então, nós temos vários. Tem olheira por profundidade, por vários motivos. Às vezes por bolsa, por flacidez. Mas sempre tem como melhorar. Sempre. E vamos falar então da sua. Vamos comentar aqui, né, do seu. Tem o seu Instagram. Como que as pessoas podem te encontrar? Como que as pessoas podem encontrar a doutora Kênia Roriz? Nós divulgamos bastante o Instagram. O Instagram, né? Tá. Isso. Doutora Kênia. Não. Como é que é? Doutora Kênia Roriz. Estética, né? Estética. Eu queria até agradecer também a sua secretária, Cláudia, que ela foi muito A Cláudia é uma fofa, né? A Cláudia, obrigada, tá, Cláudia? Ela me passou todas as informações, assim, a gente sempre acompanhando e tal. Foi, assim, maravilhoso. E eu enviei para ela a pauta e ela, assim, muito simpática, muito agradável de responder e tal. Então, eu fico muito feliz. Da aula de estética, você viu? Aham. Eu vi. O que é o interessante da Cláudia? Que ela comprou essa ideia da prevenção, do tratamento, do gerenciamento do envelhecimento. Então, nós duas, nós temos a mesma linguagem. Então, isso é muito bom. O trabalho flui mais leve. Muito legal. Parabéns, tá? Tá bem assessorada, tá? Gostei muito de conversar com ela. Então, para encontrar a doutora Kênia Roriz, procura no Instagram. Eu vou passar aqui algumas informações também. Ótimo. E, doutora, desde já eu gostaria de lhe agradecer e dizer que parabéns pela sua primeira live. Como eu falei antes, vai ser a primeira de muitas. Obrigada. Eu sei que tem pessoas assim que às vezes diz assim, Meire, eu nunca fiz live, como é que vai funcionar? E eu sempre brinco e eu falo, olha, faz de conta que a gente está tomando café, sentado numa sala. Eu sei que você tem um sofá que você convida seus clientes para conversar, para entrevistar, para bater papo, para comentar, né, sobre o pós, né, tratamento, todas lindas, maravilhosas. Então a live assim foi assim maravilhosa, um momento muito agradável, fico muito feliz. Desejo muito sucesso e quando vier aqui em Atlanta a gente vai se conhecer, tá? Vamos sim, vamos nos conhecer. Porque eu sei que tem muitas mulheres lindas aqui em Atlanta, brasileiras maravilhosas, que me falaram muito bem do seu trabalho. Tá? Amém. Principalmente Obrigada. a Ana, né? A Aninha, fotógrafa, a Ana Nobre. Ela falou, a Ana é uma fofa. Então, a Ana falou assim, olha, você vai amar conhecer a doutora Kênia. Ela é maravilhosa, inteligente. Ela falou um monte de coisa assim. Eu falei, me dá logo aí o contato dela para a gente conversar e marcar a live. Então, doutora, super obrigada. Muito sucesso. E eu também gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presentes aqui no Meire na Web, tá? Muito obrigada, tá, Meire, pelo convite. E eu tô aqui à disposição, tem meu WhatsApp. No Google também, se digitar Kênia Roriz, aparece tudo de onde me encontrar, tá bom? E serão todas muito bem-vindas. Pode chamar no direct, pode mandar mensagem, que eu tenho todo o prazer em responder, eu e minha equipe. Muito obrigada, tá, gente? Uma boa noite para vocês e amanhã tem mais uma live, tá? Para finalizar a semana. Beijos, tudo de bom, doutora. Obrigada. Obrigada para você também. Tchau.